Olá, queridos. Hoje vamos dar início ao bloco 19 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Hoje vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né? Vamos dar início a esse novo ciclo, né? Após passarmos por 18 blocos, desde a criação da humanidade, a queda com o pecado da humanidade, ao anúncio do plano de salvação, já pulando para a vinda de Jesus, já nos evangelhos, e todos os ensinos, todos os milagres, todos os discursos que os evangelhos trazem para a gente sobre Jesus, toda a sua paixão e morte, todas as suas promessas enquanto esteve por aqui, né? Enfim, que a gente pôde tentar trazer em 18 blocos, né? Até o último vídeo, até com um vídeo extra sobre os evangelhos, a gente tentou trazer, né? Uma riqueza muito grande, mas foram mais de 50 vídeos para a gente poder chegar até aqui, né? E podermos falar um pouco dos evangelhos. Finalizado esse ciclo, hoje vamos começar a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E aí vamos ter um momento que vamos falar da formação da igreja primitiva, tá certo? Mas antes disso, vamos falar sobre o momento em que o próprio autor do Evangelho de Lucas, né, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, também vai falar de Atos dos Apóstolos. É ele que escreve Atos dos Apóstolos. Lucas, que era médico, que acompanhava até Paulo, realmente suas trajetórias, era jurista. Ele não era um dos discípulos, não conheceu presencialmente Jesus, mas ele veio, investigou, fez entrevistas, foi o que mais falou sobre Maria, por exemplo, foi o que investigou mais a fundo detalhes geográficos, questões do grego mais bem escrito, né? Então, assim, Lucas é altamente preciso, Lucas, né? Detalhista também, por ser médico, né? E a forma de escrever. Então, Lucas traz nos seus evangelhos, e agora na continuação, basicamente, dos seus evangelhos, nesse capítulo 1, a partir da ascensão de Cristo, né? Uma riqueza muito grande, né? E esse livro, chamado Atos dos Apóstolos, muitos consideram, como eu já citei, Atos do Espírito Santo, porque mais do que, enfim, os apóstolos foram meramente instrumentos, a gente vê o Espírito Santo agindo por meio deles, por meio de toda a igreja que se estendeu até hoje, tá certo? Então, há o relato, principalmente em Atos 2, que a gente vai ver no próximo vídeo, da descida do Espírito Santo e o Espírito Santo conduzindo as ações dos discípulos, de Pedro, Tiago, João, enfim, todos os outros discípulos, diáconos que foram aparecendo, e Paulo, principalmente, né, como um grande evangelizador também de todo o restante do mundo, né, a gente vai ver. Então, além disso, alguns chamam também de Atos de Paulo, mas porque Paulo é muito destacado também, mas aqui a gente vê vários discursos de Atos de Pedro também e de mais discípulos também. Mas a gente vai ver muita história de Paulo aqui também. Então, iniciando aqui já no capítulo 1, verso 1, a gente vai ver no verso 1, que esse livro, assim como o Evangelho que Lucas escreveu, foi direcionado a uma pessoa chamada Teófilo, que a gente não sabe bem quem é, mas pensa-se que alguma autoridade a quem Lucas esteja escrevendo um grego muito formal, como se fosse uma carta jurídica mesmo. Alguns entendem até como se fosse uma carta em defesa de Paulo, né? Dos Evangelhos e de Paulo, já que ele acompanhava Paulo como médico, acompanhava Paulo, né? Mostrando tudo o que realmente Paulo estava fazendo, né? Então ele se direciona a esse Teófilo num grego muito bem escrito, né? E dos versos 1 a 3 a gente vai ver que fala dos 40 dias após a ressurreição de Cristo que Jesus ficou aparecendo aos discípulos, se aparecendo, ensinando, e aparecendo os 40 dias após o momento da sua ressurreição, né? No verso 2 fala assim, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, né? Verso 3, depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-se por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus, né? E aí a gente vê nos versos 4 e 5, Jesus pede que eles permaneçam, os discípulos, após permaneçam em Jerusalém, porque lá eles receberiam o Espírito Santo e levariam todos os ensinos, né, toda a evangelização, sua missão aos confins da terra, né? A gente vê no verso 4 e 5, né? Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, qual salientou ele, de mim ouvistes, verso 5, né? Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. A promessa que Jesus falou da vinda do Consolador. Jesus subiria aos céus,
mas enviaria o Consolador até nós, que nos ensinaria a rezar, nos lembraria a orar e nos lembraria de todos os ensinos que Jesus realmente relembrou e relembraria todos os ensinos que Jesus nos deu e nos conduziria até o retorno de Cristo de fato, né? E aí nos versos 5 e 6 a gente vê isso, essa remissão de Atos 2, a descida do Espírito Santo em Pentecostes, que é no 50º dia, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? E aí, é nesse período que a gente vê que após a justificação, ou seja, após Jesus, depois do pecado, ele nos justificar na cruz, esse é o primeiro processo da salvação, a justificação, Jesus morre na cruz para pagar nossas dívidas, nós vivemos hoje o processo de santificação, que é de separação para Deus, nos separarmos para Deus, escolher o lado da vida, o lado de Deus, o Espírito Santo está conosco para nos auxiliar nesse processo de santificação, ser separado para Deus, né? Essa é a vocação de todos nós, sermos santos, separados a Deus. O contrário de ser santo não é ser pecador, é ser fracassado, no sentido de que nós temos que, nossa meta é ser santo, separado a Deus. Não é santo só de beatificação, canonização, como na igreja tradicionalmente se faz, não é santo, é separado para Deus, mesmo como pecador. Mas um dia deixaremos de ser pecadores na última fase, que é a glorificação, que será na volta de Cristo. São as 3 fases da salvação, tá bom? E aí, nós temos essa missão durante o processo de santificação para levar até os confins do mundo. É isso que a gente vê no verso 6, quando eles questionam Jesus. Senhor, será agora que restaurarás o reino de Israel? Será agora todo o desfecho final de tudo, né? Ele fala, eles esperavam Jesus, um Messias político, até entre os apóstolos isso não tinha ficado claro ainda, né? Que Jesus viria a primeira vez como servo sofredor, que Isaías falou, e uma segunda vez definitivo em glória, em poder e grande glória, isso que a maioria dos judeus não compreenderam, né? E eles mesmos não tinham compreendido aqui. E Jesus reafirma para eles que não cabe a eles, né? Não vos compete saber as épocas, no verso 7, né? Nem as datas em que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Eles falaram que nele mesmo não sabia ainda. Hoje ele sabe porque ele está nos céus, mas ele mesmo sabia ainda enquanto estava como homem aqui também na terra, né? Então, quem quiser marcar a data da volta de Jesus, isso já vai contra a palavra. Muito cuidado com isso, tá certo? E aí ele fala que a gente não pode marcar essa data, que aguardasse a vinda do Espírito Santo, que iria revestir eles de poder, né? E eles dessem testemunho até os confins do mundo. E essa é a nossa missão no verso 8. Ó. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. E é isso que ele falou em Mateus 24:14, que o evangelho do reino chegará a todos os povos, aí virá o fim. Então, o desfecho das coisas, o fim das coisas, a renovação das coisas, na verdade, nem o fim, a renovação das coisas, o fim do pecado, né? E a renovação desse mundo acontecerá quando todos conhecerem o evangelho de Cristo e que não está longe com essa globalização, com a nossa missão de tentar antecipar isso, entre aspas, levando isso a todos os povos, porque 2 Pedro 3 fala que Jesus não voltou ainda por misericórdia, para que todos possam se arrepender. Esse é o desejo de Deus. Ele sabe que todos vão se arrepender, mas a gente vai levar a palavra para o máximo de pessoas possível se arrepender ao conhecerem a palavra. E aí virá o fim. As guerras, as doenças, a gente já comentou isso sobre profecias, né? São sinais, mas o sinal definitivo da volta de Cristo é quando esse evangelho chegar em todos os povos. E a nossa missão é levar esse evangelho. Quanto antes nós fizermos isso, o próprio Espírito Santo vai garantir que isso ocorra. Jesus voltará e estabelecerá todo o equilíbrio novamente, como tinha na criação antes do pecado aqui nessa terra, né? Viver uma paz eterna com Cristo, né? E aí no verso 9, tendo dito isto, Jesus elevou-se às alturas, né? Enquanto eles contemplavam, né? Então eles ficaram olhando Jesus subir aos céus, realmente eles ficaram muito surpreendidos, ficaram ali olhando, parados. E aí 2 anjos aparecem, né? E vão conversar com eles. Do mesmo jeito que Jesus veio a primeira vez, a sua primeira vinda é a garantia da sua segunda vinda. Essa segunda vinda de Cristo, que a gente vai ver isso em Apocalipse também, já viu em algumas cartas de Paulo, já falamos também sobre isso, ela vai ser visível para todos os olhos, todo olho verá, ela será audível, as trombetas, ela será algo espetacular, tá certo? Algo que vai mudar toda a conformação da terra, dos céus, como Pedro também fala isso em sua carta, né? Não vai ser algo simplesmente secreto, né? Como uma doutrina que tem se espalhado por aí, enfim. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, respeito quem pensa dessa forma, para mim não muda a essência da nossa fé. Jesus vai voltar, tá certo? Mas esse entendimento a gente vai discutir melhor em Apocalipse, tá bom? Então, a gente tem no verso 9 ele falando sobre isso, e
quando eles estavam com olhos fixos aos céus, os apóstolos, verso 10, ele subia, surgiram dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, retornará da mesma forma como viste subir. Então a volta de Jesus, ela é literal. Assim como ele subiu literalmente aos céus, eles estavam ali olhando fixamente ele subindo entre as nuvens, ele voltará entre as nuvens com poder e grande glória. Esse verso 11 é um dos mais claros sobre a literalidade da volta de Jesus. A volta de Jesus não é você morrer e ter um encontro com Jesus, com Deus, não. Claro, você morreu aqui, tudo bem. A próxima vez que você tiver consciência na sua vida, você vai ver Cristo. De fato, mas a volta de Jesus mesmo é um evento que ocorrerá de forma literal para toda a humanidade. Todos que estiverem vivos aqui nessa terra, e os mortos serão ressuscitados e todo olho verá esse fenômeno, tá certo? No versos 12 para frente, a gente vai ver a formação dessa igreja primitiva, a escolha do novo apóstolo no lugar de Judas, né? Já que Judas havia realmente morrido, né? Tinha tirado a própria vida após trair Jesus. E aí a gente vai ver, nesse finalzinho, que versos 12 a 26, a gente vai vendo isso. No verso 14, a gente falando dessa igreja primitiva, né? Que todos ali perseveravam unânimes em oração. A oração era o foco deles, né? Aquela igreja primitiva que estava se formando, a gente vai ver isso melhor no próximo vídeo. Juntamente com as mulheres, como Maria, a mãe de Jesus e os seus irmãos. Então nós chamamos ali os 11 discípulos e Maria juntos, né? Os demais que seguiam também a Cristo, seus irmãos também, enfim. Todos juntos em oração, essa igreja estava se formando dessa forma, né? E aí, no verso 15, naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidos cerca de 120 pessoas, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou. A gente vai ver Pedro tomando a frente, né, com essa liderança inicial que ele teve, frente a, inegável, né, frente à igreja cristã que estava se formando naquele momento. E aí ele toma a frente e vai falar sobre a questão da escolha do próximo novo apóstolo, assim como os versos 16 a 20 fala que o próprio Davi havia profetizado sobre essa questão da traição de Judas e que alguém iria ocupá-lo o seu lugar. No verso 20 fala isso, que outro ocupe o seu lugar. Então a gente vai vendo isso e caminhando para saber que havia dois que poderiam tomar o lugar de Judas, que haviam testemunhado todo o processo, os ensinos de Cristo, né? Como fala no verso 22, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado entre nós ao céu, é fundamental que um deles seja conosco com testemunho da ressurreição. Então ficou para ser escolhido por meio do Espírito Santo, eles lançaram sorte, como é falado aqui nos versos, no verso 24, assim, e orando afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens tem que ser escolhido, né? Para assumir a vaga do ministério apostolado. No verso 26, lançaram as sortes. Mas não lançar sorte de qualquer forma, não. Em oração e sob orientação do Espírito Santo, tá certo? Então, não é sorte por qualquer forma. E entre José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, foi escolhido Matias como substituto de Judas, para completar os 12, agora que já estavam só em 11, né? Então era isso, pessoal. Até o verso 26 a gente vê isso, e vê que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o 50º dia ali, após a ressurreição de Cristo, em que acontecerá o Pentecostes, cara, esse definitivo do Espírito Santo, a promessa de Jesus sendo cumprida, né? Jesus que teria que realmente subir aos céus, para que o seu sacrifício fosse confirmado ali com Deus Pai no santuário, que ele fosse aceito toda a sua missão, que ele fosse coroado, e com a sua subida, o Espírito Santo pudesse descer e estar conosco aqui nesse processo de santificação e missão até a volta de Cristo. Então é um livro muito bonito, um livro que a gente vai ver muito como essa igreja se formou, tanto dos princípios iniciais que nós temos que ter de partilha, de comunhão, de missão, de dar a vida pelo aquilo que nós inicialmente cremos, né, sobre a ressurreição de Cristo, a esperança, né, da sua promessa do seu retorno, como foi prometido aqui. Então, continuamos em oração nos nossos estudos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.